Olá, outra semana, outra oportunidade que nós temos de compartilharmos juntos das Escrituras Sagradas. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e eu te convido a ficar uns minutos mais comigo. Eu quero compartilhar um texto das Escrituras Sagradas com você que está em Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 14. O final dele diz: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A palavra nos ensina que nós devemos viver uma vida de humildade diante do Senhor. Parece algo muito além do que nós vivemos nos dias de hoje. Hoje nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas buscam ser célebres, ser famosas, mesmo que tenha que conquistar a duras penas os seus 15 minutos de fama, reconhecidos através das redes sociais, muitas curtidas, muitas visualizações, uma pessoa que seja conhecida e reconhecida, ainda que você não saiba muito bem o que ela faça como um digital influencer, ela quer ser conhecida, reconhecida, ter lá os seus 15 minutos de fama como celebridade ou subcelebridade, o que seja. Mas são reflexos da nossa sociedade hoje. Gente que busca fama, gente que busca o reconhecimento, gente que busca ser célebre e ter o seu nome célebre diante das pessoas. Não era muito diferente dos tempos de Jesus, em que muitos religiosos, inclusive, buscavam mais a fama para si do que a glória de Deus. Também é algo dos dias de hoje. Quantas pessoas dentro das nossas igrejas buscam fama e reconhecimento para si, ministérios personalistas, gente que quer que o seu nome seja gravado, reconhecido, gente que quer ser reverenciada pelas pessoas, ao invés de dedicar e declarar que toda a glória, e realmente toda a glória, seja dada exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Não era muito diferente, como eu disse, da época de Jesus. Na época de Jesus também haviam aqueles que queriam ser reconhecidos por terem uma boa fama de religiosos. Diante disso, o Senhor propôs uma parábola aos seus discípulos. Contou a história de dois homens que subiram ao templo para orar. Um fariseu, reconhecido como um homem religioso, que seguia à risca a lei de Deus, e o outro era um publicano, conhecido como traidor da sua pátria, um pecador, funcionário público corrupto, coletor de impostos, um homem que não tinha uma boa fama. Era um contraste, um com uma boa fama religiosa, o fariseu, e o outro reconhecidamente de pouca fama ou de nenhuma fama, ou tido como um pecador. Os dois subiram ao templo. O primeiro era o fariseu, que orava com palavras bonitas, que impostava a voz para poder fazer a sua oração, para ser visto pelos homens, e dizia: Senhor, obrigado, porque eu sou diferente dos outros. Ele dizia na sua pretensa oração diante de Deus, aqui na parábola de Jesus: obrigado porque eu não sou como esse aqui, como os outros homens, e eu não sou como esse publicano aqui. Apontava o dedo para o publicano, julgando e apontando o dedo, fazendo uma diferenciação. Eu sou melhor que ele, obrigado, Senhor. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu me visto como um religioso, eu dou o meu dízimo. E assim era a parábola de Jesus. Quantos não estão desta maneira, inclusive no meio cristão, se sentindo célebres, diferentes dos outros, com a ideia de que sou eu e eu sou melhor, mais espiritual, mais religioso do que o outro. E veio a hora do publicano orar, segundo a parábola de Jesus. E na hora que o publicano orou, disse Jesus: o publicano, estando em pé, longe, ele nem conseguiu chegar perto do altar, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ele não conseguia nem levantar os olhos aos céus, porque ele se reconhecia como pecador, como carente da graça de Deus. E graça é de fato um favor imerecido. Eu não mereço, nem você merece, nem ninguém merece a graça de Deus. Mas o Senhor nos abençoa com a sua graça. E diz o texto que ainda que ele não ousasse olhar os olhos, levantar os olhos aos céus, ele ainda batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador.
O Senhor então disse que este aí desceu justificado para a sua casa, e não o outro, porque aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, disse Jesus, será exaltado. Todas as vezes que eu quero me exaltar, me enaltecer, dar a glória para mim e não para Deus, exigir que as pessoas me reconheçam e que não que as pessoas reconheçam ou deem glória a Deus, todas estas vezes eu sempre serei humilhado. Mas todas as vezes que eu me humilho diante do Senhor, reconheço que eu sou um pecador que necessita da graça de Deus, que eu não sou nada sem o Senhor, todas estas vezes eu sei que eu voltarei da presença do Senhor exaltado, porque eu reconheci as minhas limitações e dei toda a glória devida ao nosso Senhor. Humildade é marca de quem conhece o Senhor. Quanto mais a pessoa anda com Deus, mais humilde ela fica. Existem aqueles que quanto mais religiosos se tornam, mais exaltados, enaltecidos se tornam. Esses são tão somente religiosos. Mas pessoa que tem de verdade uma íntima comunhão com Deus, quanto mais ele anda com Deus, mais humilde ele se torna. Porque ele reconhece que não é nada, nem ninguém, sem o Senhor e a sua graça. Nesta semana, que aprendamos a viver uma vida de humildade, e humildade é sinônimo de Jesus. Humildade é sinônimo de fé em Cristo. Que aprendamos a viver uma vida humilde diante dos homens e diante do Senhor, para que seja o Senhor exaltado, nós humildes em sua presença, e que se Ele nos exalte, que nos exalte para a sua glória e para a sua honra. Que assim seja a sua semana. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.